Bom, explicando agora um pouco do funcionamento do projeto, eu coloquei todos os componentes dentro dessa caixa aqui. Então, vou abrir aqui ela. A gente tem aqui os relés, a fonte, o módulo Control Bear e o display ali em cima, o display HDMI. E para ligar o projeto, é só iniciar o interruptor aqui, né? Clicar no interruptor para ficar mais fácil. Então eu coloquei esse interruptor e é só pressioná-lo que o Raspberry Pi vai iniciar direto com a interface Java, por causa que foi colocado, né, um comando para que o Raspberry Pi inicie diretamente a interface. A gente não precisa então clicar no executável, e sendo assim, então a gente não precisa de um mouse para manusear a interface. Raspberry Pi está ligando, ele já iniciou direto a interface. Vocês podem ver aqui, ó. Já temos todas as variáveis aqui, né? O tanque 1, a temperatura, o set point, a resistência. No tanque 2, a gente vai ter só o motor. E no tanque 3, a gente vai ter a temperatura, o set point e o estado da resistência. Vamos começar primeiro vendo o modo manual, né? A gente clica aqui em alterar modo para a gente ir no modo manual do projeto. Então aqui a gente pode fazer o controle manual de temperatura, né? Setando aqui. A gente precisa primeiro, antes de setar a temperatura, né? O set point, a gente precisa esquentar o nosso sensor para que ele capte a temperatura, né? Porque ele atualiza a interface com base na diferença, né, de temperatura. Então ele só vai mudar a interface quando a temperatura mudar. Pode ver que eu esquentei o sensor aqui, ó, na mão mesmo. Ele já mudou ali. Eu vou esquentar o outro. E ele vai mudar ali a temperatura do tanque 1. Pronto, a temperatura mudou. Você pode ver que o relé ele já tinha acionado, ele já voltou, né? Porque eu coloquei a temperatura em 2. Agora ele captou a temperatura e já desligou de novo. Então eu vou colocar aqui uma temperatura maior de eu vou colocar uma temperatura aqui de 25 graus para que a interface mude, né? O relé acione 26. Coloquei ali 26 graus e o relé vai acionar. Acionou. E a mesma coisa para o tanque 3, né? Para a temperatura do tanque 3. Eu consigo mudar aqui, aumentar a temperatura, o set point no caso, né? 2, 3. Pronto, coloquei uma temperatura maior. Pode ver que o set point está 26. A temperatura do tanque está 25 agora. E a resistência ligou, né? E se eu diminuir também, a resistência desliga. No caso aqui, a temperatura do tanque está 26. Coloquei 23. O relé desligou. E a gente pode também fazer o acionamento manual dos motores e da bomba, né? Então a gente consegue vir clicando aqui. Ele acionou o motor do tanque 1, motor do tanque 2 e a bomba.
E se a gente quiser desligar tudo ao mesmo tempo, né, setar tudo para zero, colocar tudo no valor inicial, é só a gente clicar aqui em emergência, que ele vai desligar tudo. Isso auxilia a gente em um caso de emergência mesmo, né? Quando algum problema acontece, a gente consegue desligar tudo. Agora que a gente já viu o modo manual do projeto, a gente consegue voltar aqui em alterar modo mesmo e a gente consegue configurar uma nova abraçagem, né, para ele fazer todos os processos de forma autônoma, né, que é o objetivo do projeto, né, é a principal função. Então, clicando ali em nova abraçagem, né, a gente consegue começar a configurar tudo que a gente quer para o processo de braçagem. Então a gente vai colocar aqui agora a temperatura inicial da panela 1. No caso aqui, eu vou colocar só como exemplo, não é uma abraçagem, né, oficial. Então eu vou colocar aqui só como exemplo, né? A temperatura atual dos sensores, né, que os sensores estão captando, é de 24, então eu vou colocar uma temperatura de 25 para que a gente consiga ver o funcionamento deles. Então a gente vai colocar aqui 25, clique em próximo. Bom, agora aqui a gente seta a quantidade de rampas que a gente quer, né? A gente pode setar a quantidade de rampas de temperatura da mosturação. Eu vou colocar uma rampa só para o vídeo não ficar muito longo. Isso, uma rampa só. Clique em próximo. E aqui a gente pode setar as configurações da rampa, né? A temperatura e o tempo da rampa. Então a temperatura eu vou colocar como 26, né? Porque a temperatura inicial eu coloquei 25. Então aqui eu vou colocar 26. 26. E o tempo da rampa eu vou colocar de 1 minuto. Para o vídeo também não ficar muito longo. Pronto, configuração da rampa feita. Pode vir em próximo. Agora a gente consegue configurar o tempo da clarificação. Então a gente vai colocar aqui 1 minuto, né, de delay, para que o processo fique clarificando lá. Isso aqui é uma configuração bem pré-definida, né, que geralmente o cervejeiro ele vai definir o tempo da clarificação com base no tempo que a cerveja demora para ficar mais clara, né? Então ele vai olhando, né, a cor do mosto, né? Mas aqui para ficar mais simples a gente colocou um tempo mesmo para ficar mais fácil. Vamos em próximo. A temperatura de fervura a gente consegue colocar um pouco maior do que a rampa, né? Vou colocar aqui um pouco maior. Então vou colocar aqui como um tempo maior, uma temperatura maior. Pronto, uma temperatura de 28 graus tá ótimo para o que a gente quer fazer aqui. Clique em próximo. O tempo da fervura eu vou colocar em 1 minuto também, em 2 minutos, porque aqui a gente vai precisar fazer a configuração dos lúpulos também, que é a próxima etapa, que é a quantidade de lúpulos que a gente quer. Então aqui eu vou colocar um lúpulo. Clique em próximo. E o tempo do lúpulo, né? Eu vou colocar em 1 minuto. Pronto, o tempo do lúpulo configurado.
Clique em próximo ali. E pronto, a abraçagem já está configurada. Ele vai setar ali as informações. E pronto. Pode ver que a temperatura está até maior aqui no sensor, né? E a gente consegue ligar, começar, né, de fato a abraçagem, clicando em iniciar a abraçagem. Daí ele dá o aviso. O estado da abraçagem ali já está em andamento. Aqui, como a temperatura de set point já está menor do que a temperatura, ele já pediu a adição do malte e ele já começou a rampa 1. Né? Então ele vai ficar nessa rampa por 1 minuto. No caso aqui, a resistência está desligada porque a temperatura está maior do que o set point. Né? Se a temperatura estivesse menor, a resistência, né, o relé da resistência ia ligar, controlando assim a temperatura. Né? Deu o sinal agora de que a rampa atual de temperatura de temperatura desligou, né? Acabou. E aqui ele já deu o processo de clarificação e fervura junto, porque a clarificação eu coloquei um tempo muito pequeno, né? Então ele já foi direto para a fervura. Pode ver ali que a temperatura no tanque 3, né, que é o outro sensor, tá menor do que o set point, então a resistência está ligada. Vou tentar aqui aquecer com a mão, mas não sei se vai dar tempo, né? Por causa que a fervura é 2 minutos. Subiu um pouquinho. Deu 1 minuto, ele já deu o aviso da primeira adição de lúpulo, né? Clique em OK. E agora ele vai terminar o processo de fervura, né? Porque a gente configurou apenas um lúpulo para essa fervura. Ele deu o aviso, né? Que agora a abraçagem finalizou. Ele desligou o relé, que estava ligado, né, para o tanque 3. E ele pediu que para fazer o acionamento das válvulas para o processo de fermentação. E assim o processo se encerra.